Olá, aqui é a Helga. Vejam essas notícias. Carta do Papa aos movimentos populares do mundo. Abre aspas. Talvez seja tempo de um salário universal que reconheça suas tarefas. Fecha aspas. No meio da crise do bichinho, o Papa enviou uma mensagem de estímulo aos trabalhadores informais. Vocês são um verdadeiro exército invisível nas mais perigosas trincheiras contra o bichinho. A notícia que eu trago é do Infobae e diz o seguinte: em meio à crise e com a chegada do domingo de ressurreição, o Papa Francisco, eu tenho que dizer Papa, embora seja um falso Papa, tenho que dizê-lo porque é como traz a notícia este meio de comunicação. O Papa Francisco recordou-lhes, e antes que digam que eu não tenho razão de chamá-lo falso Papa, vejam a notícia anterior a essa que eu trouxe aqui no meu canal, sobre Francisco negando a multiplicação dos pães e dos peixes. Nada mais a dizer sobre isso, sigamos. No meio da crise e com a chegada do domingo de ressurreição, o Papa Francisco recordou aos irmãos e irmãs que integram os movimentos populares. Vejam bem, movimentos populares. Ele chama populistas a chefes de governo e de Estado, como Trump. Mas movimentos populares, para ele, não são populistas. Disso aqui ele gosta. Francisco recordou os irmãos e irmãs que integram os movimentos populares do mundo que, se a luta contra o bichinho é uma guerra, eles são um verdadeiro exército invisível nas mais perigosas trincheiras. O Papa dirigiu-se aos excluídos, vejam bem, excluídos, essa é uma linguagem puramente comunista, não? O Papa dirigiu-se aos excluídos dos benefícios da globalização e que não gozam desses prazeres, palavras dele, entre aspas, não gozam desses prazeres superficiais que anestesiam tantas consciências. Ele afirmou que os males que submetem a todos a eles golpeiam duplamente porque, abre aspas, vivem o dia a dia sem nenhum tipo de garantias legais que os protejam. Fecha aspas. Isso é uma mentira, porque, por exemplo, em um país como o Brasil, o direito do trabalho é uma coisa que protege mais, muito mais, aos supostamente excluídos do que aos próprios empresários. Disso não se faz segredo, não é? No Brasil todo mundo sabe disso. Um salário universal, aí é isso que ele quer. Vejam bem, um salário universal que reconheça e dignifique as nobres e insubstituíveis tarefas que realizam. Em sua carta, Francisco fez explícita referência aos vendedores ambulantes, aos recicladores, aos feirantes, aos pequenos agricultores, aos construtores, costureiros, os que realizam distintas tarefas de cuidado. Disse ele, abre aspas, vocês, trabalhadores informais, independentes ou da economia popular, não têm um salário estável para resistir esse momento, e as quarentenas são, para vocês, insuportáveis. Talvez seja tempo de pensar em um salário universal, que reconheça e dignifique as nobres e insubstituíveis tarefas que realizam, capaz de garantir e fazer realidade este símbolo tão humano e tão cristão. Nenhum trabalhador sem direitos. Esse sinal tão cristão e tão humano. Nenhum trabalhador sem direitos. Enfatizou. Bom, quero comentar aqui que isso é uma mentira, porque direitos os há. E nota-se nessa carta do suposto Papa que o que ele quer mesmo é fazer a guerra entre, de um lado, o povo, de outro, os empresários. De um lado, ricos, de outro, pobres. Escrever essa carta levou-o a pensar nos encontros mantidos com eles no Vaticano e em Santa Cruz de la Sierra, escreveu Francisco. E, assinalando que nesses dias de tanta angústia e dificuldade, muitos se refiram à crise do bichinho com metáforas bélicas, insistiu em que a arma mais valiosa das organizações populares é a solidariedade, a esperança e o sentido de comunidade que reverdece, torna-se verde nesses dias nos quais ninguém salva-se só.
O Papa os descreveu como os verdadeiros poetas sociais, que das periferias esquecidas criam soluções dignas para os problemas mais severos dos excluídos. Bom, sobre poetas sociais, eu acho que alguns que me escutam lembram de um vídeo que eu trouxe nesta quaresma sobre um desses poetas sociais que criou uma absurda via crucis de um padre dessas periferias da América Latina. Sigo aqui. Entretanto, pediu-lhes que não se fechem na queixa, na reclamação, e que sigam levantando as mangas e trabalhando pelas suas famílias, pelos seus bairros e pelo bem comum. Essa atitude de vocês me ajuda, questiona e ensina muito, assegurou. As periferias não chegam às soluções do mercado e escasseia a presença protetora do Estado, agregou. Nota-se como esse homem quer provocar mal-estar entre as classes, não? Pelo menos para mim ficou muito claro, não sei quem me escuta. Destacou a atitude de sair para reclamar por seus direitos. Vejam isso. Destacou a atitude de sair para reclamar pelos seus direitos, em vez de ficar resignados esperando para ver se cai alguma migalha dos que têm o poder econômico. Gente, se isso aqui não é uma chamada aos distúrbios, eu não sei mais o que é. Vejamos aqui o que diz o jornal. Palavras de Francisco. Muitas vezes vocês mastigam a raiva e a impotência ao ver as desigualdades que persistem, inclusive nos momentos quando acabam todas as desculpas para sustentar os privilégios. Vejam isto. A todos eles disse que o Pai Celestial está olhando o seu trabalho, os valoriza, os reconhece e os fortalece em sua opção. Opção? Eu pergunto, porque se é opção, então por que ele diz que essas pessoas são excluídas? E disse mais, abre aspas, penso nas pessoas, sobretudo nas mulheres, que multiplicam o pão nos comedores comunitários, cozinhando com 2 cebolas e um pacote de arroz uma comida deliciosa para centenas de crianças. Penso nos doentes, penso nos anciãos. Nunca aparecem nos grandes meios de comunicação. Tampouco os camponeses e os agricultores familiares que continuam lavrando a terra para produzir alimentos saudáveis sem destruir a natureza. Ele tinha que vir com a mãe terra, né? Vejam aí. Sem destruir a natureza, sem dominá-los, nem especular com a necessidade do povo, ressaltou. Francisco também mostrou-se preocupado pela forma com que os distintos setores sociais têm que levar adiante a quarentena total e disse o seguinte: que difícil é ficar em casa para aquele que vive em uma pequena vivenda, moradia precária ou que diretamente carece de um teto. Que difícil é para os migrantes, ele tinha que falar dos migrantes, as pessoas privadas de liberdade, os presos, né? Que a ONU está instigando em todos os países a que o soltem. Abram as portas dos presídios e soltem os presos. Não sei se vocês viram essa notícia por aí. Um verdadeiro absurdo. Nós presos em casa e os presos nas ruas soltos. Que difícil, repito aqui o que disse Francisco, que difícil é ficar em casa para aquele que vive em uma pequena moradia precária ou que diretamente carece de um teto. Que difícil é para os migrantes, para as pessoas privadas de liberdade ou para aqueles que realizam um processo de cura por vícios. Vícios das drogas, vícios da bebida, não? Vocês estão aí colocando o corpo junto a eles para fazer as coisas menos difíceis e menos dolorosas. Felicito-os e agradeço de coração. Motivou Francisco os movimentos populares. Bom, ele fala aqui em moradia, né? Que difícil é ficar em casa para aquele que vive em uma pequena moradia precária ou que diretamente carece de um teto. Vejam a notícia que publicou-se aqui na Espanha recentemente e que colocam os pelos de punta, como dizemos aqui. Vejam essa notícia. Porta aberta ao aluguel forçoso de vivendas privadas, quer dizer, de moradias privadas, de imóveis privados com fins sociais. O governo espanhol
permite às regiões espanholas recorrer a esse aluguel forçoso dos imóveis particulares, quando se esgotem as moradias públicas. Porque aqui na Espanha existe as viviendas de proteção oficial, que são moradias protegidas pelo Estado, não? São do Estado. Mas vejam aqui, querem agora... o governo utilizou uma ordem ministerial que modifica os programas de ajuda do Plano Estatal de Moradia 2018-2020 para deslizar, em plena crise do bichinho, uma mudança normativa controvertidíssima que já levantou as vozes do povo. A disposição foi publicada no Boletim Oficial do Estado e assinada pelo ministro de Transportes, que também é secretário-geral do Partido Socialista aqui. Bom, pois na parte do BOE, do Boletim Oficial do Estado, eles publicaram um programa que se refere na parte do artigo 4º, que se refere ao programa de ajuda às vítimas das violências de gênero, pessoas que sofreram desaúcio, que é despejo da sua vivenda, da sua casa, pessoas sem teto e outras pessoas especialmente vulneráveis. Bom, pois, o que é que eles querem fazer? Diz que as comunidades autônomas e as cidades de Ceuta e Melilla colocarão à disposição da pessoa beneficiária uma moradia de titularidade pública cedida para uso a uma administração pública. Bom, em outras palavras, vai obrigar os donos de imóveis privados a ceder ao Estado para que este coloque o sem-teto nesses imóveis, certo? Aqui já estão os juristas perguntando-se se já seria diretamente expropriação forçosa. Expropriação forçosa. Vejam bem. Então vamos aqui. Você vê um chefe de governo como esse aqui, que nós temos na Espanha, que é um comunista, com uma conversinha através dessa ordem governamental, ministerial, muito parecida com a do Francisco. Todos esses comunistas falam a mesma língua. Vejam aqui, Francisco. Que difícil ficar em casa para aquele que vive em uma pequena moradia precária, que carece de um teto. Que difícil para os migrantes ilegais, não é? Que invadem os países. Que difícil para os migrantes, as pessoas privadas de liberdade. Olha, ele com pena dos presos, gente, que horror. Bom, continuemos aqui essa notícia. Na carta, além disso, o Papa Francisco dedicou umas palavras aos governos de todo o mundo para que compreendam que os paradigmas tecnocráticos, sejam estadocêntricos, sejam mercadocêntricos, não sei nem o que ele quer dizer com isso, não são suficientes para abordar essa crise nem os outros grandes problemas da humanidade. Diz ele, agora, mais que nunca, são as pessoas, as comunidades, os povos quem deve estar no centro, unidos para curar, cuidar e compartilhar. Também convidou-os a pensar no depois. Convidou os chefes aos governos do mundo, né, a pensar no depois, já que uma vez que passe a tormenta, sentir-se-ão as consequências. E disse, vocês não são uns improvisados, vocês têm a cultura, a metodologia, mas principalmente a sabedoria que se amassa com o fermento do sentir a dor do outro como própria. Quero que pensemos no projeto de desenvolvimento humano integral. Olha aí a palavrinha, desenvolvimento humano integral, isso aqui é vocabulário da ONU, certo? Agenda 21, ou Agenda 2030. Quero que pensemos no projeto de desenvolvimento humano integral pelo qual ansiamos, centrado no protagonismo dos povos em toda a sua diversidade e no acesso universal a essas 3 T's que vocês defendem: terra, teto e trabalho. Falou. Bom, esse é um discurso dessa carta completamente político, não? Político e politizado. Esse homem é um político? Quem duvida disso? Mais do que qualquer outra coisa. Papa não é, mas político sim. E um político populista, e não a quem ele chama de populista, como Donald Trump. Continuou.
Abre aspas. Espero que esse momento de perigo nos tire do piloto automático, sacuda nossas consciências dormentes e permita uma conversão humanista e ecológica. Não é uma conversão católica, não é uma conversão para Jesus Cristo, não é uma conversão espiritual, não. Conversão humanista e ecológica. No centro, o homem e a natureza. Isso de colocar no centro Cristo não é com Francisco. Permita uma conversão humanista e ecológica que termine com a idolatria do dinheiro. Sim, mas ele pode fazer idolatria com a Pachamama. Termine com a idolatria do dinheiro e ponha a dignidade e a vida no centro. Vejam bem, esse homem que toma a bênção do Rothschild, eu tenho um vídeo sobre isso, mostrando ele beijando, com a cabeça agachada, beijando a mão do Rothschild, do judeu Rothschild. Esse é o que vem aqui dizer-nos que idolatramos o dinheiro. É incrível. Nossa civilização tão competitiva e individualista, com seus ritmos frenéticos de produção e consumo, seus luxos excessivos e as ganâncias em espanhol em português, como se diz? Tudo aquilo que você ganha, né? As ganâncias desmedidas para poucos necessita baixar para fazer uma mudança, repensar, regenerar. Francisco considerou os movimentos populares como os construtores indispensáveis dessa mudança impostergável e disse: vocês possuem uma voz autorizada para dar testemunho de que isso é possível. Vocês sabem de crises, de privações, que com pudor, dignidade, compromisso, esforço e solidariedade conseguem transformar em promessa de vida para suas famílias e comunidades. Por último, Francisco chamou os movimentos populares a seguir lutando, continuar lutando e a cuidar-se como irmãos. E disse: rezo por vocês, rezo com vocês e quero pedir ao nosso Pai Deus que os abençoe, que os encha de seu amor e os defenda no caminho, dando-lhes essa força que nos mantém em pé e não defrauda, não engana. A esperança. Por favor, rezem por mim, que também o necessito, concluiu Francisco. Bom, a cartinha aqui, que eu não vou ler porque é muito asquerosa, basta essa notícia que eu trouxe para saber o asquerosa que é essa carta. E vejam bem, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Esse tal salário universal vai em linha, né, com toda essa preocupação que temos tido de uma religião universal, de um governo universal e único, tudo na ONU, e também com uma coisa que há muito tempo, a partir do próprio Silicon Valley nos Estados Unidos, aquele centro tecnológico tão avançado, eles vêm falando que é a renda básica universal. Na verdade, esse pessoal quer dar-nos a todos no planeta uma renda básica universal. Em inglês eles chamam Universal Basic Income. Universal Basic Income, que é uma garantia governamental para cada cidadão que receberia uma renda mínima. Não importa se trabalha ou se não, não importa se é rico ou se é pobre, não importa nada. É a consigna, o sinal do comunismo, não é isso? Pois é o que eles querem instituir. Uma renda básica universal. Sobre isso já vem se falando há muitos anos. Muitos anos. E eu tive a oportunidade de assistir a um documentário chamado Free Lunch Society, a Sociedade do Almoço Grátis. Na verdade, um documentário de 90 minutos que dizia o seguinte, vejam: renda básica garantida, sim ou não? Um filme surpreendente e reflexivo sobre uma ideia radical que está de novo na agenda social. Trabalharias se te pagassem simplesmente por existir? A proposta da renda básica garantida volta ao debate público como uma alternativa ao princípio de direitos e obrigações e a um sistema econômico burocrático. A ideia de que todos os maiores de 21 anos devem ter um salário fixo mensal, independentemente de se estão trabalhando, divide opiniões, mas não faz na linha das dicotomias políticas tradicionais. Porque
tanto neoconservadores como ultraliberais, socialistas, todos estão a favor da renda básica universal e blá blá blá. Então é isso aí. Você vê, Francisco está começando a empurrar a ideia da renda básica universal. Ideia que já vem sendo, já foi aqui na Europa, pelo menos, Estados Unidos, não sei no Brasil, aqui na Europa pelo menos, essa não é uma ideia nova. Um político espanhol, que hoje é vice-presidente do governo, há alguns anos tinha como programa do governo isso, a instituição da renda básica universal. Então vemos aí, ó, ideia puramente comunista, embora eles tentem fazê-la passar por uma ideia que pode agradar também à direita, aos conservadores, aos liberais e a todos os de todas as cores políticas. É isso que quer Francisco, colocar-nos a todos como escravos, não? Em vez de pugnar pela abertura do mercado depois dessa crise horrorosa em que todo mundo está fechado, não, ele quer aproveitar a ocasião para instigar a luta de classes, sugerir que existe uma exploração de uns pelos outros, sugerir que alguém tem que pagar para dar esse salário universal. Duvido que seja ele que vem pagar. Quem vai pagar não é ele, né? Quem vai pagar são os que pagam impostos, a classe trabalhadora, porque geralmente isso realmente não são tocados os mais ricos, é a classe média quem se dá mal nessas ocasiões. Esse demônio chamam Papa, esse homem que nega a multiplicação dos pães e dos peixes, esse homem que só diz absurdo, e o meu canal está cheio dos absurdos que ele comete diuturnamente. Este homem é o anticristo. Ah, outra coisa, o Vatican News publica a notícia da seguinte maneira: o Papa aos movimentos populares, salário universal para os excluídos. Vocês, trabalhadores informais, independentes da economia popular, não têm um salário estável para resistir nesse momento. Bom, tudo bem, mas tem muitas pessoas. Eu sei de casos no Brasil de trabalhadores informais que tampouco pagam impostos. E, porque são trabalhadores, não se há de negar, trabalham duro, são realmente laboriosos. Essas pessoas, às vezes, têm carro, têm casa de praia, têm tudo o que, às vezes, a classe média pagadora de impostos não tem. Pois é, mas esse tipo de análise ele não faz. Então, o Vatican News diz, dá a noticiazinha aqui em um artigo publicado que se intitula O Papa aos movimentos sociais, salário universal para os excluídos, e depois vem aqui um outro artigo que são as reações no mundo à carta do Papa aos movimentos populares. Vejam bem, o Papa Francisco, no passado domingo de ressurreição, dirigiu-se aos movimentos populares de todo o mundo através de uma carta. Nela expressa sua proximidade aos trabalhadores pobres que foram excluídos dos benefícios da globalização, mas não dos seus efeitos negativos. Os males que afetam a todos, afetam a eles em dobro. E aí, trai aqui, é uma peça de propaganda como todas do Vatican News. Reações à carta de Francisco aos movimentos populares. Aí diz, reação de Carolina Parrales, uma leiga organizadora comunitária em Los Angeles. Monsenhor José H. Gomes, arcebispo de Los Angeles. Monsenhor Robert McElroy, eu já falei deste senhor em um vídeo. Este nome aqui, Robert McElroy, bispo da Diocese de São Diego. Não lembro agora qual foi a notícia, vou ver se recupero-a e coloco aqui na parte superior direita deste vídeo no momento em que estou falando. Monsenhor Robert McElroy. Reação de Monsenhor Salvatore Cordileone, arcebispo de São Francisco, de James Martin, o sacerdote jesuíta, aquele que defende tanto a comunidade LGBT. Aquele James Martin. Nunca trouxe uma notícia de James Martin. Realmente, eu tenho que apresentar aqui no meu canal quem é James Martin. É uma figura que não deve passar inadvertida para os católicos. Muito importante, porque está sempre defendendo o indefensável para a Igreja Católica, que é a coisa do sexo, né? De homem com homem, mulher com mulher.
Bom, mais reação de Timothy Kesiki, presidente da Conferência dos Jesuítas do Canadá e dos Estados Unidos, e blá, blá, blá. Propaganda, propaganda e propaganda, como todas as do Vatican News. Francisco foi apresentado recentemente, no dia 6 de março, em um artigo do Info Vaticana, como líder mundial. Vejam isso. Tem gente que está chamando-o o anticristo. Há muito tempo, muita gente chama o anticristo. E essa notícia é muito interessante. Francisco como líder mundial. Uma vez mais, vejam bem, o órgão da Arquidiocese de Madrid, Alfa e Ômega, que é um meio de comunicação espanhol, por boca do Juan Vicente Bo, exulta pelo caráter de líder mundial do Papa Francisco segundo as pesquisas. Olha aí, uma vez mais, a pesquisa de avaliação dos líderes mundiais realizada anualmente pela Gallup International situa em primeiro lugar o Papa Francisco, seguido por Angela Merkel e Emmanuel Macron. Só gente boa, só comunista. Papa Francisco em primeiro lugar, Angela Merkel, essa demônia, essa bruxa em segundo lugar, essa bruxa que abriu as portas da Europa para a imigração ilegal em 2015, que levou-nos aqui a sofrer uma série de ataques terroristas. E Emmanuel Macron, o afilhadinho, o queridinho, o protégé dos Rothschild. É incrível, né? Pois vejam, Papa Francisco, Merkel, Macron, os únicos que obtêm saldos positivos, uma opinião favorável, que é a opinião favorável menos a opinião desfavorável, nessa época de descontentamento global, escreveu o Juan Vicente Bo no meio de comunicação Alfa Ômega, segundo o Info Vaticano. O que é um líder? Pergunta o Info Vaticano. E por que é tão bom que o Papa seja um líder mundial? Líder é uma palavra, especialmente quando se usa nos casos como esse, extraordinariamente vaga. Extraordinariamente vaga. Em princípio, literalmente, um líder é um guia, alguém que leva as pessoas em determinada direção, que faz-lhes adotar por imposição ou por persuasão determinadas posturas. E o que temos aqui é uma pesquisa de popularidade. E diz o autor do artigo: agora eu imagino que inclusive quem chamam um dia sim e outro também a Igreja de Francisco entendem que a sua legitimidade e exclusiva glória é ser a Igreja de Cristo. Francisco foi eleito vigário de Cristo. Sim, mas a gente já sabe, notícia mais recente, né, que ele mesmo diz que não é um vigário de Cristo. Eu trouxe a notícia também sobre isso. Bom, mas diz o artigo aqui, de 6 de março, Francisco foi eleito vigário de Cristo, não líder mundial. Se como Papa o seu carisma pessoal, sua popularidade leva as pessoas à igreja, único meio de salvação dogmaticamente definido, ele será líder em um sentido do qual poderíamos alegrar-nos os fiéis, ainda que talvez a palavra adequada aqui seria de pastor. Não parece ser o caso, a julgar pelas malditas estatísticas. Bom, então, tá aí a notícia de Francisco como líder mundial. Foi eleito líder mundial, avaliado pelo povo no mundo inteiro, segundo essa pesquisa de valoração, de avaliação, junto com Angela Merkel e Emmanuel Macron. Então, já vemos aí que ele tem todas as cartas para ser realmente o anticristo de quem tanto se fala. E eu vou parando por aqui para não dizer besteira mais do que as que eu já devo ter dito neste vídeo. Até a próxima.